somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna somos. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno, poderoso, nós queremos, ó Pai, te adorar cada dia mais e mais e louvar o teu nome. Tu és grande, tu és excelso, tu és santo, tu és Deus acima de todas as coisas. E nós te adoramos e estamos aqui por tua causa, Senhor, para te adorar, e para te adorar é que nós nascemos, é para te adorar que nós respiramos, é para te adorar que nós vivemos, Senhor. E, ó Pai, nós separamos esse tempo para estarmos juntos aqui na tua casa e adorar e glorificar o teu nome. Assim, Senhor, nos prostramos diante de ti, reconhecendo, ó Pai, a tua grandiosidade e o teu senhorio. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Pai querido, nós necessitamos de ti, porque, ó Pai, de nós mesmos não temos nada para oferecer. Nós somos pecadores, somos falhos, mas, Senhor, tu és um Deus tão misericordioso, e por isso, Senhor, reconhecendo que tu és um Deus também que tem autoridade para perdoar os nossos pecados, é que nós clamamos a ti, Senhor, que tu nos perdoe e nos lave por completo, porque queremos nos apresentar diante de ti agora em adoração, ó Pai. Queremos nos apresentar na tua presença como adoradores e sabemos que não podemos chegar de qualquer forma. Por isso, lava-nos, Senhor, lava a nossa alma, lava o nosso ser, Pai amado, a nossa mente e coração seja transformada e purificada pelo poder do sangue de Cristo Jesus, ó Pai, nos dando condições para chegarmos como adoradores diante do teu altar. Toma, Senhor, nossa vida, esse lugar aqui nas tuas mãos. Pai querido, tantos irmãos nesse momento, ó Pai, muitos gostariam de estar aqui, mas não podem por várias situações. Senhor, que tu, ó Pai, trate com cada um deles, na sua casa, no seu lar, aonde estão nesse momento, participando desse culto. Mas, ó Pai, há muitos que poderiam estar, mas precisam ser avivados novamente, reavivados, e nós clamamos, ó Espírito Santo, abençoa e toca o coração deles agora, aonde estão, para que possamos, ó Pai, unidos, estarmos aqui te prestando o culto. Pai querido, que essa noite, que seja o teu Espírito a encher esse lugar com a tua presença, que tu, ó Pai, possa encher esse lugar com a tua glória, que tu possa encher esse lugar, Senhor, e transformar a nossa vida mais uma vez, mudar, ó Pai, mais uma vez o que precisa ser mudado, tratar o que precisa ser tratado, cuidar do que precisa ser cuidado em nós, Senhor. Toma, Senhor, toma o controle, o governo, toma a nossa vida. Nós necessitamos de ti, nós precisamos de ti. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, grande é o Senhor. Nós queremos, ó Pai, te adorar em todo o tempo. Seja exaltado, ó Deus, aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
porque nosso Deus, Ele nos amou tanto que Ele abriu mão da sua glória e veio até aqui para habitar entre nós. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a homem se esvaziou, servo do e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome dos céus e da terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor. desse nome
que nós estamos aqui. Aleluia, aleluia. Esse nome é maravilhoso, irmãos. Esse nome mudou a história, mudou a nossa história, mudou a história da humanidade. Aleluia. E nós precisamos conhecer cada dia mais e mais a Ele. Tem um cântico antigo que diz assim: aqui eu vim para conhecer, te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, eu estou aqui. Você conhece esse hino? Quem conhece esse hino? É bem antigo, né? Vamos cantar. Nós fazemos isso porque somos gratos a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos supre, nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta em todo o tempo, em toda situação. E Ele tem feito isso nesse tempo tão difícil. Ele tem nos sustentado. Nós somos gratos a Ele por isso. Você que está em casa, você pode ofertar de várias formas também. Você pode ofertar pelo QR Code, ou você pode clicar no ícone que está aí na tela, na descrição também, e você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo.
Nós fazemos isso não comprando bênção. Ninguém pode comprar a bênção de Deus. Deus dá gratuitamente àqueles que amam a Ele. A palavra do Senhor fala que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Nós fazemos isso porque somos gratos e testemunhamos de que Ele tem nos dado tudo. Senhor, nós consagramos aqui agora, ó Pai, o fruto daquilo que Tu tem nos dado. Tem nos abençoado. Tu és aquele que já nos deu, e por isso nós queremos testemunhar a nossa gratidão, colocando, ó Pai, no Teu altar dízimos e ofertas. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, consagra, ó Pai, todo esse recurso, para que, ó Pai, possa ser ampliado, multiplicado para o sustento da Tua obra, e que a casa dos Teus filhos seja cada dia mais e mais abençoada, e que haja testemunho do Deus que é provedor. Toma nas Tuas mãos, nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a pastora Patrícia para estar aqui na frente. Pastora Patrícia, todos conhecem, e com muita alegria nós temos ela aqui hoje conosco. Eu a convidei para estar ministrando a palavra hoje, e louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoá-la e falar aos nossos corações através dela, que possamos sair daqui edificados para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua filha, e nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, para que Tu possa usá-la como Tu queres, ó Pai. Tu já colocou a palavra no coração dela. Que essa palavra agora possa, Senhor, estar enraizando e tomando forma em nossa vida, para que possamos, ó Pai, ser verdadeiramente abençoados e alimentados. Louvado seja o Teu nome, nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, Pai querido, obrigada. Graça e paz, amados irmãos. Tudo bem? Como vocês estão na presença do Senhor? Na alegria do Espírito Santo, amém? Nós não somos felizes pelo que temos ou pelo que fazemos, mas somos felizes pela presença dEle na nossa vida, não é verdade? Então, seja o momento que for, seja a circunstância que for na nossa vida, nós temos razão para estar felizes, para estarmos satisfeitos, porque temos um Deus sobre nós. Temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos fortalece, que nos protege. E hoje eu estou muito feliz mesmo, amém? Não só por causa da presença desse Deus maravilhoso, mas por poder estar aqui. Eu me sinto muito feliz mesmo, e agora está sendo de uma forma diferente, né? Hoje eu não estou vindo só de férias, mas eu estou aqui com licença, lá da REMA, da Região Missionária da Amazônia, e pela licença eu tenho pelo menos 2 anos para estar aqui. Então eu louvo a Deus por isso, por estar, eu me sinto em casa, pastor, na casa do Pai, né? Não é minha casa, não é a nossa casa, é a casa do nosso Pai, né? Então a gente entra com reverência, mas entra também com liberdade, porque temos um Pai muito bom, muito amoroso, e eu louvo muito a Deus por isso. E eu quero hoje compartilhar com vocês a palavra. Desde já, pastor Zenildo, obrigada pela oportunidade, pelo carinho da recepção de semana passada. Eu saí daquele momento ali da nossa conversa muito alegre, muito feliz mesmo por aquele tempo que tivemos juntos. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e a parte A do versículo 8. Eu tentei compartilhar lá pelo Facebook, não sei se o pastor Marcos conseguiu. Meu esposo está aqui, o homem mais bonito desse Brasil. Eu não posso deixar de dizer, né?
Glória a Deus. Não podemos deixar de dizer aquilo que temos visto e ouvido, né? Glória a Deus. E vamos então abrir a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo 8, parte A. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo. Amém? Por isso desci a fim de livrá-lo. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, toda honra, Pai, toda glória e todo louvor nós queremos te dar neste lugar de adoração, nesse lugar, Senhor, de rendição, de busca, Senhor, da Tua palavra, de busca, Deus, da Tua vontade, Senhor. Nós nos reunimos porque somos Tua igreja e como igreja desejamos muito que o Senhor nos direcione, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos mova, que o Senhor nos inspire, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Deus, nessa noite, toma o Teu lugar, toma a direção, Senhor, toma sobre cada coração, Pai amado, louvor, o desejo, o clamor de cada um na Tua presença. Nós te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns verbos principais que eu posso dizer nesse texto. Primeiro, o texto diz, são ações do próprio Deus, atitudes que o próprio Deus está tendo diante de uma situação. E o texto diz que ele viu, que ele ouviu, que ele conheceu e desceu. Amém? Glória a Deus. Nós cremos, amados, num Deus maravilhoso, todo-poderoso, um Deus que não está lá na glória somente, tentando, né? E nós aqui na terra distantes, olhando para esse Deus que está lá no céu, e nós aqui distanciados, né? Longe da presença dele, distante dos planos dele. Muito pelo contrário, nós cremos num Deus que está verdadeiramente aqui, que está conosco. E quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que desde sempre, até do início da história, lá no Êxodo, nós vemos o nosso Deus fazendo de tudo para estar conosco, fazendo de tudo para trazer aproximação, fazendo de tudo para alcançar e para livrar, para proteger, para salvar, para transformar situações, para transformar histórias. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam num Deus que o tempo todo não desiste? Essa palavra eu creio que não existe no vocabulário do nosso Deus. Ele é um Deus que nunca desiste. Ele está sempre buscando meios e formas de estar conosco, de chegar até nós e de nos livrar. E esse texto aqui, nós vemos exatamente isso. Nós vemos um tempo na história em que Deus faz promessas ao seu povo, e o seu povo está relativamente bem. Agora que desceu para o Egito, o povo está relativamente confortável. O José, ele é conhecido no Egito, é governador do Egito, é alguém que Faraó tem confiança. E ele está ali naquela terra, e ele escolhe uma terra boa, uma terra chamada Gósen, para que o povo de Israel esteja ali até que a fome passe. E eles estão ali naquele local, eles estão ali em segurança, eles estão ali com o seu rebanho, nessa terra separada, porque os egípcios tinham uma certa resistência com pastores, e eles tinham essa dificuldade de relacionamento em quem cuidava de rebanho. E o povo vai para essa terra de Gósen, que é no Egito, mas é um local à parte em que eles ficam bem, eles ficam protegidos, ficam ali com liberdade de trabalho, de vivência, e vivendo de tudo que Faraó tem, porque José é íntimo de Faraó. Só que acontece que, na história, esse amigo íntimo de Faraó, que é José, morre, e Faraó agora também morre. Já se passam 4 gerações desde José. E o texto diz que já o novo Faraó, daquele tempo, já não conhecia José.
já não tinham relacionamento com José. E o povo de Israel, aconteceu uma coisa sobrenatural com esse povo. Diga, uma coisa sobrenatural para Israel. Amém? Uma coisa sobrenatural acontece com Israel. Olha o que acontece. O texto diz que começa a haver uma opressão sobre Israel, porque Israel está vivendo 3 coisas sobrenaturais. Olha o que Israel está vivendo. Ele está vivendo porque ele agora é fecundo, ele é um povo fecundo, ou seja, gera. Ele é um povo multiplicador, ou seja, cresce de maneira incomum. E ele é um povo forte grandemente. Glória a Deus. Olha como Israel é. Israel é um povo fecundo, multiplicador e grandemente forte. Faraó, que já não conhece muito bem esse povo, olha para eles e diz: olha, eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo em Israel. Porque Israel está crescendo assustadoramente, está se fortalecendo assustadoramente e está sendo fecundo. Ou seja, ele não para de crescer, ele não para de gerar. Diga assim para o seu irmão do seu lado, mesmo com as nossas máscaras, né? Mesmo com o nosso distanciamento social, olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você pode estar passando uma situação difícil, mas você está a cada dia mais fortalecido. Glória a Deus. Você está cada vez mais forte. Olha o que acontece. Os egípcios começam a oprimir Israel. Qual é a causa da opressão? Um grande crescimento, uma grande capacidade de gerar e uma fortificação. Eles estão cada dia mais fortes. Eu sei, amados, que diante das situações que nós temos vivendo nesse tempo, a impressão que nós temos é que a gente está com dificuldades, se sentindo às vezes mesmo até oprimido diante da circunstância, porque a mídia e os estudiosos desse tempo, todos que estão envolvidos, a psicologia, que tem uma grande influência hoje na sociedade, passa o tempo todo dizendo que o tempo é de insegurança. As pessoas não ouvem uma notícia que seja favorável. Só que o texto diz, e nós somos o Israel de Deus hoje, amém? O texto diz que, embora a situação estava cada vez mais difícil, mais o povo se fortalecia, mais ele gerava e mais ele multiplicava. Glória a Deus. Quem crê nisso? E aí, tá bom, tá tudo acontecendo, tá? Eles não sabem, eles não estão tão perceptivos com as circunstâncias, porque eles só estavam cumprindo o que eles deveriam fazer, que era crescer, multiplicar, encher a terra, como Deus falou desde o início lá no Gênesis. Eles só estavam fazendo o que eles deveriam fazer, mas Faraó estava de olho. Faraó estava vendo que aquilo poderia ser difícil, que aquilo poderia ficar complicado. E aí, ele começa a oprimir o povo, começa a trazer peso para o povo. Agora não era só trabalho, agora eles tinham que fazer o trabalho que eles iriam trabalhar. Já pensou? Não era só construir, agora eles tinham que fazer aquilo que eles iriam usar para poder construir. O nível de opressão estava grande, estava difícil. Só que acontece uma coisa chave, e é sobre isso que eu quero falar conosco nessa noite. O texto, se vocês forem acompanhar todo o texto, nós vamos ver que eles tomam uma decisão, que é a decisão que nós precisamos tomar sem dúvida alguma de que virá resposta por essa decisão, por esse posicionamento. A decisão deles é clamar a Deus. Eles decidem que vão
clamar. E eles começam a clamar de uma forma, eu não sei se eles estavam juntos, se eles começaram a clamar separadamente, se eles estavam em acordo em relação ao clamor, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E ele desce para livrar. Glória a Deus. Deus ouve o clamor do povo e desce para livrar. Tem coisa melhor, Claudinha, do que quando Deus desce para trazer um livramento? Tem coisa melhor do que quando nós temos a convicção que o Deus a quem a gente serve deixa a sua glória para habitar no meio de nós e para trazer de novo, para fortalecer novamente a aliança, o relacionamento, a intimidade, o compromisso, a vida que Ele mesmo decidiu ter com a gente. É bom demais, não é? E o texto vai dizer então: o Senhor ouviu o seu clamor e desceu para livrá-los. Nessa noite, eu gostaria de com vocês mostrar algumas razões pelas quais nós devemos clamar ao Senhor. Amém? Primeiro, devemos clamar a Deus porque Deus faz uma aliança. Deixou uma promessa e Ele não volta atrás nas suas promessas. A palavra que Deus disse há 20, 30 anos atrás continua fiel, porque primeiro, para Deus não existe tempo. Deus, Ele é o dono do Kairos. O tempo pertence a Deus. O que Ele disse, Ele não vai mudar. As palavras que Deus diz são sempre as mesmas. Deus não muda na sua palavra. Às vezes, Ele até repensa. Ele até pensa de novo sobre aquilo. Mas, quando nós clamamos, Ele lembra-se das suas promessas. Ele volta nas suas promessas. Olha o que diz o texto do capítulo 2, versículo 23 ao 25. Do Êxodo mesmo. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda que o Senhor faz. O Senhor se lembra da aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. O Senhor traz à memória aquilo que Ele disse. Foi a aliança que Ele mesmo fez. Por que nós estamos aqui nessa noite? Uma coisa eu tenho certeza. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos quem foi que nos prometeu. Amém? Nós acreditamos. Amados, eu louvo muito a Deus pela Igreja Metodista no bairro Castrioto. Eu louvo muito a Deus por essa igreja. Por que eu louvo? Primeiro, pastor Zenildo, vou contar para o senhor, não sei se o senhor sabe dessa história, para o senhor, pelo respeito. Essa igreja aqui, quando era ali embaixo, né? Ela estava para ser vendida para um frigorífico. Quem lembra dessa história? Essa igreja estava para ser vendida para um frigorífico. Só que, quando existe mulher de Deus, homem de Deus orando, Deus não revoga suas promessas. 3 mulheres ficavam aqui orando. Irmã Eurídice, que o senhor já tem. Irmã Lúcia. E quem era outra irmã? Quem lembra? Eram 3, já era Tijomar? Só as 2?
A irmã Lúcia e a irmã Eurides não saíam daqui clamando: Senhor, essa igreja vai voltar, essa igreja não vai parar, essa igreja tem promessa, essa igreja foi chamada pelo Senhor, essa igreja foi comprada com propósito. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar. Irmãos, veio um evangelista para cá, não tinha ninguém a não ser as duas irmãs. O que ele fazia? Ele nem era evangelista na época, né? Ele botava uma caixa de som do lado de fora da igreja e começava a pregar e fazer o culto, ministrar libertação, ministrar cura, ministrar salvação, e dizia: Deus, envia um pastor para essa igreja. Deus enviou o pastor e essa igreja se tornou uma fornalha. Amém, irmãos? Nada de frigorífico, porque quando nós clamamos, Deus se lembra das suas promessas. Deus traz de volta aquilo que Ele mesmo prometeu. E o Senhor não se esquece de nenhuma das suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a pandemia tentou parar tanta coisa, a pandemia tentou dificultar tanta coisa, mas nós somos a igreja do Senhor que permanece nesse lugar dizendo: não acabou, vai continuar. Nós não deixamos de orar, nós temos pastor, nós temos fé, nós temos o Senhor, nós temos todas as coisas que contribuem para o nosso bem, para nós vencermos mais uma etapa da história, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se prepara, Marília, se prepara, Kiko, se prepara, igreja, para ver gente chegando nesse lugar, para ver a igreja vivificada, o nome do Senhor glorificado. Mas nós vamos ter que aprender a fazer uma coisa: clamar ao Senhor. Lançar diante dele não é orar somente. Amados, clamar ao Senhor é mais do que orar. Orar, a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, a gente faz os nossos pedidos de oração, a gente agradece pelo pão de cada dia, pede pela roupa, calçado, proteção, recurso. Isso é oração. Agora o clamor não, o clamor é quando a gente precisa que uma coisa venha acontecer urgentemente, e aí aquilo toma conta do nosso coração, aquilo acende dentro de nós, fortalece o nosso ser, nos impulsiona para um propósito. E isso é o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. E isso foi tão poderoso que fez com que o Senhor dos Exércitos ouvisse o clamor do seu povo. Glória a Deus. Você já parou para imaginar um Deus todo poderoso que dá, vamos dizer que Deus tinha dado um tempo, né? Vou dar um tempo, porque o povo estava numa situação difícil, o povo estava distanciado do Senhor, o povo estava satisfeito com aquilo que o Egito poderia oferecer, porque o Egito, irmãos, tem coisa interessante no Egito. Tem gente que se distrai com o Egito com uma facilidade tremenda, começa a viver daquelas coisinhas que o Egito oferece. Tanto que teve gente que depois que saiu de lá para o rumo à terra prometida, começa a lembrar de cebola, enquanto Deus estava prometendo para eles uva. Glória a Deus. O que é mais gostoso, gente? A cebola a gente substitui pelo alho, né? Mas o que se substitui a uva, gente? A uva não substitui por nada. Porque da uva faz o vinho na Bíblia é alegria. Quem consegue viver uma história sem alegria? Quem consegue viver uma história sem entusiasmo, sem crença, sem fé, sem esperança? A gente não consegue. Mas o povo decidiu voltar a esse propósito naqueles dias. Segundo, Deus tem intenção e desejo de ouvir o nosso clamor. Você já parou para pensar assim? Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa oração, mas muitas vezes eu falei assim para o Senhor: Senhor, se eu tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para te agradar, o que poderia ser? Muitas vezes eu perguntei isso para o Senhor. Nesse monte aqui no Bairro Cachoto, quem foi no monte do Bairro Cachoto? Gente, eu ainda tenho expectativa nesse monte, tá, gente? Eu ainda sonho em formar uma trilha nova para a gente subir o monte. Eu acredito em monte, pastor Zenildo. Eu acredito, porque eu vejo na Bíblia, né? Não é todo lugar. Em Belém a gente não podia, né, gente? Lá em Belém não tinha monte.
tinha um local que era... Quem já ouviu falar no Mangueirão? Então, tem um Mangueirão, né? Porque a Belém é considerada a cidade das mangueiras. Tem mangueira em toda parte. Na época de manga, agora, essa época de julho, agosto, setembro, até outubro, mais ou menos, de maio a setembro, ela dá muita manga. A cidade dá muita manga em toda parte. De cair manga em cima dos carros, é assim, de tanta manga que dá. E assim, o pessoal come muita manga de todo jeito, né? E o Mangueirão é por causa disso, porque é a cidade das mangueiras, Belém. E aí o Mangueirão e tem o Mangueirinho. Lá no Mangueirinho... É no Mangueirão ou no Mangueirinho, pastor Marcos? Agora eu estou confundindo. Não, é Mangueirinho mesmo. Atrás do Mangueirinho tem um espaço que é o estacionamento do Mangueirinho. Ali naquele estacionamento, o pessoal ora, clama, várias igrejas reúnem ali para orar. Mas é um lugar plano, um estacionamento. Fica bem escuro à noite, é um lugar bem vazio, mas é o local que o pessoal ora em Belém. Eu não consegui ir nesse local para orar. Mas não existe monte em Belém. No Pará, são poucas cidades que tem monte. Paraopebas tem, Paragominas tem, mas é tudo bem baixo. Não é monte alto assim, porque são relevos altos assim que tem. Mas a maior parte das cidades são tudo planas, né? E, gente, que falta que faz o monte? Que falta que faz? Separar um local de adoração, de louvor, de busca. Vocês sabem, irmãos, que olha o que aconteceu aqui. Moisés sai do Egito, vai para um território, se casa nesse território, tem um filho nesse território, e de repente ele está cuidando das ovelhas do sogro dele. E quando ele está lá cuidando das ovelhas, ele sai para um monte. Quando ele chega no monte, ele olha, ele está só andando, ele está só passando por aquele local. Quando ele olha para aquele local, ele tem uma visão. E ele vê ali uma sarça que está ardendo em fogo, em chamas, e essa sarça não se consumia. O fogo pegava nessa sarça, de maneira que não se consumia a sarça. E Moisés olha para aquilo atônito, pensando o que está acontecendo. Quando ele se aproxima dessa sarça, Deus diz para ele assim: para, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ele fica olhando para aquela visão. Sabe o que acontece ali, gente? Moisés precisava entender que por mais que Deus era o Senhor dele, o Senhor dos pais dele, que o Senhor era aquele que ele se relacionava, que era um Deus que o amava e que ele amava também, o Deus da vida dele, ele precisava entender que diante de Deus existe quebrantamento. Diante de Deus, precisamos chegar com reverência. Diante de Deus, nós precisamos renunciar coisas nossas pessoais, tirar coisas nossas que vão nos separar de uma entrada na presença dele. Aquele monte que Moisés estava era o Sinai, ou o Horebe. E dali em diante, Deus começa a falar coisas tremendas para Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, eu desci para livrar o meu povo, e eu vou te dar um sinal. Em breve, você vai lá tirar o meu povo do Egito e vai voltar para esse lugar para adorar o meu nome aqui. Amém? Glória a Deus. Gente, quem gosta de estar na presença do Senhor? Quem sente saudade daqueles momentos mais profundos de intimidade? Quem sente saudade da presença do Pai? Quem tem vontade de ver a sarça ardendo sem se consumir? Glória a Deus. Kiko levantou as duas mãos. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se reúne ali naquele lugar. Ele tinha vontade, irmãos. E Deus era o maior interessado em ouvir o clamor do seu povo.
O Senhor era o maior interessado em estar com o seu povo. Deus era o maior interessado em ouvir aquele clamor. Olha só, irmãos, o que diz a palavra. O texto diz que aqui no capítulo 46, primeiro capítulo 15 de Gênesis, olha que palavra que o Senhor diz para Abraão. Gênesis 15, 13. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. Haviam sido completos ali no tempo de Moisés. E Deus se lembra. Glória a Deus. E Deus se manifesta por causa do clamor. E Deus vem, se revela, aparece na sarça ardente. Olha o que diz Gênesis 46, versículo 1 ao versículo 4. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para a terra do Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei subir certamente. Que palavra tremenda da boca de Deus. Você consegue lembrar das palavras que o Senhor te disse? Certamente eu vou fazer de você isso, isso, isso. Certamente eu vou te abençoar, com certeza eu vou fazer. Pode descer, não tenha medo, porque daqui a pouco eu vou te trazer de volta. Glória a Deus. Deus tem propósito, irmãos, em todas as circunstâncias na vida do seu povo. E Jeremias diz assim: clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias estava vivendo uma circunstância. Ele tinha comprado um campo por ordem de Deus. Estava resolvendo as questões do campo por causa da ordem de Deus. E no meio daquele campo que ele compra, Deus fala para ele assim: olha, eu vou fazer o meu povo prosperar novamente. Eu vou fazer as coisas acontecerem novamente. E aí ele vai preso, encarcerado. Quando ele está dentro do cárcere, Deus diz para ele: olha, clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. No versículo 7 ele vai dizer: eu restaurarei a sorte de Judá e de Israel, como fiz no princípio. Glória a Deus. Um Deus que não revoga. Um Deus que não muda. Um Deus que mantém a sua palavra. Um Deus que confirma no nosso coração e nos impulsiona. Gente, quem teve a crise dos 40? Eu estou na crise dos 40. Brincadeira, eu não estou na crise, não. Tem gente que está na crise dos 50, né? Tem gente que está na crise dos 60. Tem gente que está na crise do 30, também tem gente, né? A crise do 20, o que eu vou ser, o que eu vou trabalhar, como que eu vou, qual faculdade que eu vou fazer. Olha, gente, essa história de crise de 40 é o maior, porque, na verdade, todas as épocas da vida a gente tem algum tipo de crise, né? Só a Marília que não. A Marília é trabalhada na beleza, como diz o paraense. Toda trabalhada na beleza. Irmãos, o fato é que, às vezes, quando chega fases da nossa vida, que as crises começam a surgir. E a gente começa a perguntar, a gente começa a questionar certas coisas. E a gente começa a repensar: agora isso é para o meu filho. Agora isso é para o meu sobrinho. Agora isso é para fulano. Não é para mim, não. Mas quando nós olhamos para o Deus que a gente serve, pastor Zenildo, a gente começa a ver que Deus não mudou nas suas escolhas.
que Deus não voltou atrás dos seus propósitos, que Deus não é como o homem que mente, e nem como o filho do homem que pode mentir. Ele é diferente, nele está contida toda a verdade. Ele não volta atrás dos seus propósitos. Ele tem princípios, e princípios que são irrevogáveis. E quando ele diz, ele faz. Então, eu quero te convidar a trazer a memória. Jeremias também disse isso. Traga a memória o que te dá esperança. Traga a memória, a mensagem. Traga a memória aquilo que Deus disse. Volta para a palavra, lê o texto bíblico, se alimenta da verdade. E você vai ver que Deus nunca mudou, que Deus nunca voltou atrás nos seus propósitos. E ele disse então a Jeremias, Jeremias, clama, invoca, porque eu vou te mostrar coisas que eu ainda não fiz. E o que eu tenho para te dizer é, eu vou restaurar a sorte de Judá e de Israel, como fiz lá no princípio. Porque Deus não mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, irmãos, quando clamamos a Ele, o nosso Deus nos ouve. Se nos ouve, nos atende. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançaremos nossas petições, aquilo que lhe fizemos. Olha, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Glória a Deus. Mas diz o quê? Se fizermos um pedido segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, precisamos fazer os nossos pedidos a Deus. Quando nós lemos Tiago capítulo 5, diz que trabalhadores clamavam, e o clamor daqueles trabalhadores estava subindo aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqueles trabalhadores, na verdade, estavam sendo também oprimidos, estavam sendo defraudados. Estava havendo uma situação difícil com aqueles trabalhadores. E Deus diz através de Tiago, olha, esse clamor está subindo ao Senhor dos Exércitos. Nós temos uma dificuldade de entender como Deus é, às vezes. Nós temos uma capacidade de olhar Deus como se fôssemos nós. Achar que Deus faz as coisas como nós faríamos. E por isso, muitas vezes, o caráter de Deus acaba sendo revelado de maneira deturpada. Quando nós vemos o nosso Deus, nós temos a intenção ou a facilidade, vamos dizer assim, de nos tornar pessoas que são religiosas, que se tornam pessoas que exercem uma função religiosa diante de Deus e que quer fazer isso com a intenção de estar perto de Deus mesmo. O desejo é positivo, mas o caminho não é o caminho certo, a maneira não é a maneira certa. Quando nós olhamos para Deus, nós vamos entender que Deus é aquele que vem para nos alcançar. Ele é que vem para nos favorecer. É Deus que nos atrai. Quando nós começamos a entender que é Deus que vem até nós, que não é a nossa capacidade, que não é o nosso entendimento, a nossa inteligência, que nos conduz a Deus,
nós começamos a entender o coração do Senhor. O quanto Deus tem desejo de nos favorecer e de nos abençoar. Por isso que quando nós falamos de Deus, nós vemos que Deus não tem... Ele é como se nós... as pessoas que têm filhos aqui vão entender o que eu estou dizendo. Se um filho pede alguma coisa para o pai, que não é a coisa que vai fazer bem para esse filho, por mais que você tenha todo o amor e todo o desejo de dar, você não dá, porque sabe que vai prejudicar. No fundo, se você ama o seu filho, você pode, às vezes ele é adulto, você não tem mais todo o poder sobre o seu filho, né? Porque já está tomando as decisões dele, já tem o poder de decisão, mas você no mínimo orienta, você no mínimo diz: meu filho, eu queria que você entendesse isso de forma diferente, porque pelo tempo de caminho que eu tenho, eu vou te dizer que isso aqui não vai ser bom para você. No mínimo nós fazemos isso. E Deus é semelhante. Só que Deus muitas vezes se torna até mais implícito nisso. Porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece inteiramente. E Ele vai olhar para nós e vai dizer: meu filho, eu sei que você está tentando dessa forma, mas não é esse o jeito. E existe um meio puro de me seguir, existe uma maneira santa de me seguir. Sabe qual é essa maneira santa? Entrega tudo para o Senhor. Sabe que eu sou o teu Deus, saiba que eu sou o teu Pai, sabe que eu estou aqui para te favorecer, que eu tenho ouvido o teu clamor e eu vou fazer do jeito certo para te alcançar. Eu vou te abençoar, mas se renda. Se renda. Gente, eu tenho eu aprendi uma coisa, uma maneira um conceito muito fácil de entender sobre perdão. Perdão é literalmente a gente aceitar a perda. Tipo, aconteceu isso de errado, eu fiz ou fizeram comigo algo de errado, e não tem como revogar isso mais. Isso já aconteceu, é fato, é histórico. Negócio, a marca que eu tenho aqui na minha mão, quando eu cortei, eu fui cortar um negócio com tesoura. Quando eu cortei a mão junto. Está aqui a marca. Não dói mais, não machuca nada, mas a marca está aqui, eu sei que aconteceu. E o perdão é assim, você vê a marca, mas você aceita aquela perda, cortou, machucou, feriu, acabou, já está curado. Aceitar as perdas. E quando nós somos servos do Senhor, nós quando vamos a Deus, Deus aceita as nossas fragilidades. E nós precisamos aceitar também, irmãos. Aceitar e clamar a esse Deus que vai nos trazer a sua resposta, que vai nos favorecer, que vai nos abençoar. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar vocês, vamos nos colocar de pé, glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero muito que o Senhor venha trazer à memória, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor venha trazer à memória as Tuas promessas. Deus, eu clamo a Ti, eu clamo do meu coração. Senhor, meu Deus, eu me rendo, reconhecendo, Senhor, que eu não posso fazer força contigo, Deus. Que não adianta, por mais que eu seja um cristão verdadeiro, religioso, que procura fazer tudo certo, no mesmo horário, na mesma disciplina, com toda a devoção. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade. Se eu não olhar para mim e, ó Deus querido e santo, me render, dizendo: Senhor, tudo isso, como diz a Tua palavra, é trapo de imundícia. Toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, Senhor, eu vou clamar,
eu vou passar a clamar. E vou dizer: Deus, tu que és um Pai, Senhor, amoroso, um Pai bondoso, vai olhar do céu, vai se lembrar da tua promessa, vai voltar, vai descer do céu para nos livrar. Porque o Senhor é o maior interessado, a pessoa que tem mais desejo em ouvir o nosso clamor. E eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, comece a clamar ao Senhor teu Deus. Comece a falar com o Senhor. Talvez você tenha se cansado em diversas situações da tua vida, tenha feito vários clamores e muitas vezes tenha batido com o teu rosto diante de muros que para você seriam intransponíveis, e isso foi muitas e muitas vezes, incansáveis vezes. Mas eu quero te convidar nessa noite a mais uma vez se dobrar diante do teu Deus. Entenda que o povo de Israel demorou 400 anos para retornar, para levantar esse clamor, e ali o Senhor ouvir a sua oração. Em nome de Jesus. Deus, eu quero declarar a tua bênção neste lugar. Quero declarar a tua bênção sobre este bairro. Jesus querido e santo, esse bairro tem promessa, essa igreja tem promessa, esse território é teu, é morada tua, Senhor. O Senhor não revoga, o Senhor não volta atrás, Senhor, nas tuas promessas. O Senhor não desiste. Tu não és como nós, Senhor amado, que deixamos para trás as promessas, que esquecemos das promessas, mas tu és um Deus que se lembra quando o teu povo clama. E eu sei que existe uma igreja clamando neste lugar, e eu sei que o Senhor está descendo para trazer esse livramento, para trazer essa salvação, Senhor, para operar este milagre. Jesus querido, Senhor, o Senhor está nos guiando para uma Canaã espiritual, para uma Canaã eterna, para uma Canaã de glória, onde um povo liberto, Senhor, vai te seguir, onde um povo liberto vai alcançar as tuas promessas, em nome de Jesus. Deus querido, nós nos rendemos, Senhor, a Ti. Pai amado, pedimos a Ti, Deus, o Teu perdão. Senhor, venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós perdoar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. Pai querido, dá-nos um coração como o Teu, Senhor, um coração que é um coração que volta-se para Ti, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, para testemunhar. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem promessas, Senhor, para o teu Israel, promessas para o teu povo, para os teus eleitos, para os teus escolhidos. Então, Senhor, que nessa noite, tudo que ficou retido, tudo que ficou paralisado, tudo que teve dificuldade em se mover durante tanto tempo, que agora seja liberado nas regiões celestes, em nome de Jesus. Senhor, começa a ouvir, ó Deus, a oração. Pai amado, não é feio chorar na tua presença, não é feio se derramar diante de Ti. Então, Pai querido, toma, Senhor, o Teu lugar. Toma, Senhor, o Teu lugar nessa causa que parece impossível, Senhor, para esse Teu filho, talvez aí, Senhor, dentro de casa, pensando que todas as chances já vieram, todas as oportunidades já existiram, mas que nada se resolveu. Senhor, começa a trazer o clamor da alma agora. O clamor, Senhor, o clamor que move céus, o clamor, Senhor amado, que faz o Senhor descer, Pai amado, para trazer essa aproximação, para operar esse milagre. Jesus querido, começa a mostrar sarça ardendo agora, sarça ardendo no coração, sarças dentro de corações nesta noite, sarças pegando fogo de amor, Senhor, fogo de arrependimento, Pai amado, de choro, de lágrima, de uma nova vida, Senhor, de um desejo de mudança de história, Senhor, de uma memória, Senhor amado, que tentou ser corrompida, mas que pela graça de Deus o Senhor nos aproxima. Senhor, seja a Ti toda a honra e toda a glória. Deus, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Deus amado, eu abençoo, Senhor, com gratidão esta igreja, com gratidão ao pastor, Senhor, desta igreja, que o Senhor venha honrar o Teu filho nesse lugar.
Dá a ele vitória, Senhor. Abençoa a casa dele, abençoa o ministério dele, Senhor. Que seja próspero, que seja respondido. Pai amado, que as portas se abram, segundo, Pai amado, o teu propósito, Senhor, segundo os sonhos do teu coração. Pai, eu declaro a tua vitória e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Zenildo, muito obrigada. Amados, amo vocês. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Olha, eu fiquei aqui, pastor Zenildo, um tempo dentro da toca. Fiquei mesmo, gente. Fiquei sem sair para lugar nenhum. O pastor Marcos estava fazendo as compras. Como meu sogro tem 87 anos, a gente está morando aqui. E eu fiquei muito assim preocupada, né, com ele. E aí, mas graças a Deus tem sido resposta do Senhor. Meu sogro está numa felicidade, né, pastor Marcos? Está muito feliz. A gente é uma bênção, assim, nosso lar é uma bênção para a glória de Deus. E eu quero louvar a Deus por isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha palavras, eu só sabia dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque, assim, o Senhor me abençoou muito no estado do Pará, pastor Zenildo, e eu amo demais. Para mim, é minha terra também. Mas eu creio que é o tempo, né? Deus está aqui, não sei por quanto tempo, mas que o Senhor esteja conosco nessa fase. E eu conto com vocês, igreja. Conto com vocês. Porque muitas vezes, pastor Zenildo, Deus falou comigo sobre essa igreja, nos últimos 2 anos. Então, que o Senhor, sem saber de nada, né, sem saber nenhum de acontecimentos, né, como também ainda poucos eu sei, mas o Senhor falava comigo, me falou muitas coisas, e eu louvo muito a Deus por estar aqui nessa noite. Amém, queridos? Deus abençoe, a paz do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastora Patrícia. A casa do Pai é nossa casa. Com respeito, né, com toda reverência, mas é a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu sei que Deus tem algo muito especial para essa igreja, Patrícia. Eu sei. Eu já contei e recontei isso aqui algumas vezes. Mas há 20 anos, aproximadamente uns 20 anos atrás, Deus me deu uma visão. Eu já pregava e ministrava para tudo quanto é lado, mas nunca tinha tido uma visão na vida. E eu falei com o Senhor uma vez, falei, Senhor, eu quero crer nisso, eu não duvido. Mas eu não preciso ter um dom de visão, mas eu queria ter pelo menos uma, para que se alguém me perguntar, eu poder responder alguma coisa sobre isso com propriedade. E um dia eu estava num concílio lá no Bennett, lugar estranho para ter uma visão, né? Mas lá no concílio, lá no Bennett, e Deus me deu uma visão. E eu vi, né, eu fui tirado daquele lugar e eu estava como que se estivesse sobrevoando um lugar. Eu via montes, via ruas, vielas, casas, né? Um lugar que era alto, um morro que era um declive, e caía uma brisa muito suave, muito fina sobre aquele lugar. E só que quando aquela brisa suave caía no solo, ela ia se tornando correntezas pelas ruas, e aquilo ia entrando pelas casas, pelos bares, pelas lojas, por todos os cantos, e aí inundando aquele lugar, mas sem destruição. Era uma inundação assim de paz. Era uma coisa assim fantástica, não tem como descrever muito. E eu fui olhando, eu não conhecia o lugar, mas eu estava prestando atenção naquilo tudo, e de repente foi como se eu fosse puxado dali, e eu voltei e me vi de novo no concílio. E aí é meio como se eu tivesse acordado no concílio, e quando eu me tomei de volta em consciência no concílio, o povo estava cantando: ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que alguns anos depois eu fui nomeado para cá. Não agora, da outra vez que eu vim para cá.
E quando eu estava vindo para cá para tomar posse, até o pastor Hari, que me deu posse aqui naquela época, que ele era o SD, e eu vim tomar posse. Quando eu entrei com o carro ali embaixo, eu já tinha vindo aqui várias vezes, né? Eu fiz evangelismo muito aqui. E quando eu entrei, fiz aquela curva de entrada lá, e que eu embiquei o carro para cá, eu estava subindo. Quando eu olhei para aqui para cima, a visão se encaixou e eu percebi que era aqui. E eu vi aquilo e eu falei, Senhor, era aqui. E eu cheguei aqui arrepiado, tomei posse e com gás, e quem estava aqui na época lembra disso, e a gente, né, movido, e eu movido pela direção do Senhor e pela visão que o Senhor deu. Eu falei, Senhor, vai fazer, o Senhor falou. 6 meses depois eu fui nomeado para Fagundes. E eu reclamei com Deus, eu disse, Senhor, mas e a visão? Ele disse, quem disse que depende de você e que é no teu tempo? E eu falei, desculpa, Senhor. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, já diz o Paulo César do Logos, né? E aí, passou esses anos todos. Só que como a Patrícia falou aqui, Deus não esquece promessa. Deus não abandona projetos. Tem o tempo dele. Ele não precisa de mim ou de você para fazer projeto nenhum. Ele é Deus e é soberano. E ele, quando ele escolhe fazer em algum lugar, a gente não entende. Mas por que aqui? Não sei, isso é ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se nós acharmos graça diante dele, nós estaremos presentes quando isso acontecer. E eu sei que Deus tem promessa para esse lugar. E agora, no início do ano, Patrícia, eu me lembro que eu vi uma live, quando começou as lives, uma live de você com o pastor Edson. E o pastor Edson Sardinha falando que Deus mostrou a ele, teve uma visão com aqui do Castrioto, nesse tempo. Então, e ele nem sabia do que estava acontecendo. O pastor Edson estava em Friburgo, e ele falando com a Patrícia, eu vi a live, e ele falando que Deus mostrou para ele, enquanto a Patrícia olhava, Deus orava, Deus deu uma visão para ele, e ele via a igreja cheia, pessoas subindo pela escada, e a igreja cheia, toda cheia, né? Deus tem promessa para esse lugar, irmãos. Eu sei disso. Eu sei disso. E nós podemos fazer parte desse momento. E aí é que está o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher fazer parte desse momento ou não. Se tão somente obedeceres os meus estatutos e serem fiéis. Essa é a palavra que o Senhor deu para Salomão. Se nós fizermos isso, Ele vai tomar a nossa vida como instrumento e nós vamos fazer parte de algo grandioso que Deus tem para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar. Obrigado, pastora. Obrigado. E estamos caminhando. Vamos caminhar, né? Muita coisa para a gente fazer, né? Só lembrando, irmãos, que nós estamos anotando o nome de todos aqueles que querem confirmar, né? Se confirmar como membro da Igreja Metodista aqui no Castrioto. A Marília está ali com a lista. Você deu o seu nome. Eu quero confirmar. Quero ser membro da Igreja Metodista do Castrioto. Talvez você já seja membro, mas como muita gente foi desligada, dá o seu nome, que aí a gente vai confirmar na listagem. Aqueles que precisam ser recebidos novamente serão recebidos. Vamos ter batismo, já tem 2 pessoas para serem batizadas. Então, nós vamos estar fazendo isso tudo agora em setembro, se Deus quiser. Então, você quer confirmar a sua permanência, você como membro da Igreja Metodista, dê o seu nome. Porque aí, mediante essa listagem, a gente vai confirmar. Se você já está lá no hall de membros, ativo, como ativo, não foi desligado,
amém, você continua, está tudo certo. Se você, por alguma razão, foi desligado, então nós vamos receber novamente, vamos fazer um procedimento legal para você estar ali novamente ativo na igreja. Amém? Você de casa que está nos assistindo, não vem aqui, quer fazer isso, então mande pelo WhatsApp ou aí pelo aplicativo do Atos 6, fala aí, se identifica, manda o número do telefone, que a gente vai entrar em contato com você e você também vai ser recebido como membro da igreja. Talvez você é de longe, tem pessoas nos acompanhando fielmente de muito longe, tem gente de outros países, tem gente de Portugal assistindo a gente. Se você quer fazer parte da igreja, você pode fazer parte mesmo estando distante. E de alguma forma, de alguma maneira, nós vamos pastorear você. Então, se você quer fazer parte, mande para a gente aí o teu contato, o número de telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Amém, irmãos? Vamos estar então recebendo a bênção, encerrando o culto, adorando a Deus cada dia mais e mais. Vamos continuar orando por algumas pessoas. Nós tivemos essa semana pedindo oração por uma criança, o Edu, que é neto do João Batista, que hoje não está aqui, mas todo domingo ele senta lá atrás, né? Ele foi operado e a cirurgia durou 9 horas. E graças a Deus ele está bem. É uma cirurgia no pulmão. E graças a Deus ele está bem. A cirurgia foi muito bem sucedida. Mas a cirurgia foi ontem. E agora carece das nossas orações. Vamos continuar orando para que Deus restabeleça ele. Assim também como outras pessoas que estão enfermas. Vocês já conhecem, no grupo do WhatsApp a gente está colocando ali sempre, né? O irmão da Edisa, eu acho que é isso, não é? Então, acho que é o irmão dela, não é isso? Isso, né? Vamos continuar orando por ele e também a Eliana, né? Vamos continuar orando por essas vidas. Amém? Isabel, né? A irmã da Marília. Vamos estar orando por esse povo, né? Deus é o Deus de todas as coisas. Amém. Vamos continuar orando pela minha mãe também. Minha mãe também está se recuperando bem, né? Muitos perguntam: o que teve com a sua mãe? Minha mãe, ela teve um AVC. Só que a gente não sabia. E o AVC limitou o lado esquerdo dela, principalmente a perna, e ela está com muita dificuldade para andar. É por isso que ela também desapareceu, né? Foi tudo nessa época. Então, que Deus possa estar abençoando a todo esse povo. E vamos continuar orando. Deus é Deus em todo o tempo, né? E para encerrar, a palavra do Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Ele não fala que vai fazer o que a gente está pedindo. Ele fala que vai responder. Ele diz assim: responder-te-ei, e eu vou anunciar para você coisas grandes que você não sabe. Às vezes ele não vai fazer o que eu quero, ele vai mostrar algo maior. E que nem a Patrícia falou aqui. Ele sabe, como um pai, que de repente o que eu estou pedindo não é bom. Mas ele tem muito mais para dar. Vamos confiar nele. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena. Não podemos confiar nos homens. A Bíblia fala para não confiar em homens, mas podemos confiar em Deus. Amém? Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora, revelada em Jesus Cristo no seu ato de amor por cada um de nós. A comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre.
Amém e amém. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus. Nós somos comunhão do Espírito, em uma aliança eterna.